Olá, hoje eu vou falar sobre os fundamentos da fé cristã. Hoje eu vou falar sobre a lição 10, o Redentor e sua obra. Então, hoje nós vamos falar sobre a maneira de Deus resolver o problema da queda do homem. Lá em Gênesis, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, seus olhos viram a sua condição real. Eles se esconderam de Deus e usaram folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Eles se esconderam da presença do Senhor, esperando a sentença de morte. Deus, ele não veio para nos dar uma sentença de morte, e sim para pregar o Evangelho para cada um de nós. Então, quando Deus ele procurou Adão e Eva à tardinha, que o Senhor toda vez ele conversava com Adão e Eva, e nesse dia Adão e Eva tinham se escondido de Deus. E o Senhor fez uma pergunta, onde estás? E a partir dessa pergunta, o Senhor ele não queria condenar o homem. Ele queria que o homem confessasse o seu pecado, que ele confessasse o que estava acontecendo, que ele confiasse no Senhor, Mas eles sentiram medo, se sentiram condenados. Então, Adão, ele respondeu que estava nu e por isso ele se escondeu. Então, o Senhor ele veio com mais duas perguntas, na verdade. Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu ordenei que não comesse? Deus, com sua misericórdia, ele fez essas duas perguntas para dar mais oportunidade para que o homem, para que Adão, ele confessasse, E, novamente, o pecado, ele já estava trabalhando dentro do homem, estava trabalhando dentro de Adão. Então, Adão, ele tentou escapar da responsabilidade e ele colocou a culpa em Deus e na mulher. E a mulher, por sua vez, colocou a culpa na serpente, em vez de confessar a sua culpa. Deus ele não busca o homem para condená-lo, mas para salvar. Com relação à serpente, Deus ele não conversou com a serpente, ele conversou com Adão e ele conversou com Eva. Quando ele se dirigiu para a serpente, ele dirigiu-se para julgar a serpente. Então, Deus ele não fez nenhuma pergunta, mas ele condenou a serpente. Ele limitou a serpente na sua atividade aqui na terra. E também a alimentação da serpente seria o pó da terra. O pó da terra, ele representa a carne. Então, nós fomos feitos do pó da terra. Quando nós não estamos no espírito, estamos na carne, nós estamos alimentando Satanás. E quando nós andamos no espírito, nós deixamos Satanás com fome. Quando cremos no Senhor, somos transformados do pó em pedras vivas. E essas pedras, elas são indigestas a Satanás. Então, nós temos que andar no Espírito. Depois desse julgamento, o Senhor ele fez uma promessa de redenção. Em Gênesis 3,15, ele colocou inimizade entre a mulher e a serpente. E Eva representa o povo de Deus que toma posição de uma mulher que confia em Deus. A descendência da serpente é o povo que segue a Satanás. Aqui em Mateus 3, versículo 7. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, lhes disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então, estes são, os que seguem a Satanás, eles são raça de víboras, Aqui em 1 João 3,8, aquele que pratica o pecado procede do diabo,
porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, Deus se manifestou, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, Eva, ela pensou que o seu descendente direto seria o que traria a redenção. Mas Deus, ele estava falando do Senhor Jesus, né? Que ele viria para destruir as obras de Satanás. Essa foi a primeira pregação do Evangelho. Deus, ele pregou o Evangelho para Adão e Eva. E eles creram na promessa da redenção. Então, após ouvir as boas novas, eles creram na redenção prometida. E então, Adão e Eva, no versículo 21 de Gênesis, eles experimentaram, versículo 21 do capítulo 3, eles experimentaram a redenção antecipada. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, né? Então, eles tinham um problema com a vestimenta. A vestimenta deles era a folha de figueira. E essa folha de figueira, ela, com o tempo, ela murchava e caía, né? Então, essa folha de figueira, ela representa a obra humana, a condição do homem tentar cobrir os seus pecados. É como uma folha murcha, né? Quando o homem peca, ele não consegue confessar, ele tenta colocar a culpa em outra pessoa ou em uma situação, mas ele nunca confessa o seu pecado. Então, o Senhor, ele sacrificou um animal para que a pele desse animal cobrisse a nudez de Adão e Eva. Então, antes da queda, o homem ele não precisava de redenção. E após a queda, o homem precisou da redenção. Esse animal morto, ele forneceu pele para vestir Adão e Eva. E prefigura quem? Cristo. Que quando ele morreu, ele nos deu a redenção. Ele nos salvou do pecado e da morte, né? Então, Adão e Eva, eles experimentaram a redenção. E eles também foram os primeiros a receber o Evangelho, né? Então, Adão e Eva creram que o descendente da mulher faria a obra da redenção. Aqui em Apocalipse 13:8. Adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui esse versículo, né, ele nos diz que o Senhor, ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse versículo, ele confirma que quem morreu naquele dia, que se tornou a vestimenta, o Senhor Jesus. Quem cobriu a nudez de Adão e Eva foi Cristo. Então, irmãos, esse foi um trechinho do desfrute desse livro. E quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like e compartilha com seus amigos o nosso canal, essas mensagens, para que outras pessoas possam também ser abençoadas com essa palavra. Amém. Jesus é o Senhor.